Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de Tiago. O livro de Tiago tem como autor o Tiago, que era o meio-irmão do Senhor Jesus, né? E o nome Tiago, esse nome vem do grego e do hebraico ele vem Yaakov, que é Jacó. Então, o livro é uma carta que foi endereçada às 12 tribos dispersas de Israel, como a gente acha no capítulo 1, verso 1. E Tiago foi provavelmente o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Então, a data entre 45 e 62 depois de Cristo. Lutero chamava o livro de Tiago como Epístola de Palha. Por que isso? Porque Tiago enfatiza que fé e obras andam juntas. E Lutero, pelo contexto histórico que ele estava, ele enfatizava que a fé, a salvação era só pela graça, só pela fé. A gente tem que lembrar do contexto histórico de Lutero, né? A igreja estava toda depravada. Se não fosse por causa de Lutero, até hoje nós estaríamos provavelmente assistindo missa em latim, comprando indulgência e pedacinho do céu. Então, Lutero foi responsável pela reforma, né? A gente sabe disso. Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma linguagem popular, para o alemão. Então, ele achava que a Epístola de Tiago, por colocar fé e obras juntos, ele chamava então de Epístola de Palha. E aqui nós temos então qual que é o tema do livro: como desenvolver uma fé perseverante. Então, o propósito da carta era como enfrentar problemas, né, as provações, como colocar em prática a palavra de Deus, como tratar o próximo e disciplina pessoal e espiritual, né, que é a língua, que ela pode ser usada tanto para o mal como para o bem e com orações, né, como forma de adoração a Deus. Quando alguém quer dar ouvidos à palavra de Deus, obtém a força necessária para viver uma vida de obediência. Então, Tiago, ele coloca no livro dele a fé em ação. De que maneira que ele coloca a fé em ação? Ele começa falando como se fosse uma escada que nós vamos atravessando na vida em direção à coroa. Que escada é essa, né? Que eu coloquei aqui como se fosse uma escada. Ele fala que quando a gente passa por provações, é para a gente ter bom ânimo, a gente ficar feliz, porque a provação trata do nosso caráter, trata da nossa vida e isso resulta em perseverança, né? Então, por isso é como se fosse uma escada. A gente vai de provação, vitória, até chegar na coroa. Outro assunto importante que ele trata é da língua, que é esse órgão pequenininho que a gente tem aqui, mas que pode causar um problemão, né? Então, ele coloca que a língua tem 3 pontos que ele coloca da língua. Primeiro é para a gente falar menos, está pronto para ouvir e tardio para falar. O segundo ponto é que a língua ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, então a gente tem que aprender a domar a língua. E o terceiro ponto que ele fala é que a gente tem que usar a língua para oração e para adoração a Deus. Aí ele trata de um outro ponto que eu esquematizei nessa foto, que você vê um calçado bonito, né, com uma calça social e o outro todo esfarrapado. O que ele fala então? Que a gente não deve fazer distinção de pessoas. E ele coloca o exemplo: se chegar alguém na igreja de vocês, né, na sinagoga, na reunião, e chegar um rico e você, vem cá, senta aqui do meu lado, põe em posição de destaque. Se chegar um pobretão, você fala, fica em pé ali naquele cantinho, você está fazendo distinção. E Tiago fala que isso não é certo. E ele fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Ele cita, né, o que Jesus falou, que está lá em Levíticos 19, e ele 19, 18, e ele fala então, não é para fazer distinção de pessoas. E nós colocamos então que a oração e a leitura de palavra, né, como ele coloca, é um modo de desenvolver a nossa fé. Ele termina o capítulo 5, né, com 3 versos que eu vou colocar aqui. Verso 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Então, Tiago coloca, quando você está em desespero, vá a quem pode resolver o seu problema, ou seja, ore. E quando você está feliz, mostre isso, né? Mostre a sua alegria cantando louvores, né? O próximo verso.
entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. E a oração será feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Tiago 5, 14 e 15. Então aqui está mais uma vez a importância da oração e da oração um pelos outros, né? Então ele fala, se alguém está doente, chama os presbíteros que unja a pessoa com óleo e faça uma oração com fé, né? Com fé e o doente será curado. Então a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Deus é que vai curar, mas a gente tem que fazer oração com fé e olhando o modo como você bota essa fé também é ungindo com óleo. E o próximo versículo que é muito interessante, que é uma prática perdida, que é a confissão de pecados, né? A Igreja Católica ainda tem essa prática, mas nós, os protestantes, nós perdemos essa prática. E Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, mas aí vem a ressalva, a gente tem que saber muito bem a quem confessar. Porque nós sabemos que quando você vai à igreja católica, você vai lá, confessa para o padre te manda rezar o que tem que rezar e morreu ali o assunto. E o que é a prática que Tiago fala, né, de confessar os pecados. E quando a gente confessa para alguém dando uma igreja evangélica, o que acontece no dia seguinte? Todo mundo da igreja está sabendo, né? Porque vira fofoca santa, né? Vamos orar pelo irmão. Então a gente tem que saber que essa prática é para ser alguém que é de confiança, porque é confidencial. Não é para você sair espalhando o que o outro contou para você. Porque quando a gente fala, até a psicologia vai falar isso, que quando você põe para fora, você acaba sarando a sua alma. Por isso que ele fala que a gente tem que orar uns pelos outros, porque confessar os pecados, orar uns pelos outros e para ter cura. Porque a oração, nessa oração você derrama o seu coração e você pede perdão a Deus. Então o seu pecado já foi zerado. E quando você está conversando com os outros, você também cura a sua alma. Então por isso é uma prática que está perdida, mas que é importante que a gente resgate com sabedoria. E eu gostaria de terminar essa aula com um apontamento que o autor da revista fez. Ouvir e ler a palavra é importante, mas é preciso que coloquemos os seus ensinamentos em prática em toda a nossa vida diária. Então, não sejamos, como o Tiago fala, não sejamos apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. Amém?